É nele que nós estamos reunidos aqui com você no dia de hoje, você me entendeu? E agora vá chamando os amigos, vá avisando todo mundo, vá dando um toque, compartilhe. É o Papo de Graça começando com você e começando com muita gente que, porventura, esteja precisando no dia de hoje dessa palavra. E hoje eu quero ler, iniciando o dia, depois nós vamos conversar, vamos responder perguntas, enfim, muitas outras coisas. Mas eu quero iniciar o nosso dia hoje com a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que diz: E aconteceu que ao entrar Jesus num sábado, que era o dia que os religiosos judeus separavam para que nele não se fizesse absolutamente nada. Não era só um dia separado para solitude, para oração, para a ida até a sinagoga, para que as pessoas cultuassem juntas e depois se confraternizassem em fé. Não, era muito mais do que isso. Quem dera fosse só isso. Mas, na realidade, os sábados se tornaram um dia no qual você não poderia fazer absolutamente nada. Era um dia sob legislações pesadíssimas, legislações de todas as naturezas, de maneira que você poderia ser punido se você não cumprisse todas aquelas regulamentações paralelas que no curso dos séculos os rabinos decidiram e determinaram e escreveram como se fossem leis divinas. O indivíduo não poderia carregar nada no dia de sábado, não poderia andar mais do que 1 quilômetro no dia de sábado, não podia estender a mão para fazer coisa alguma no dia de sábado, porque até mesmo estender a mão em favor de alguém no dia de sábado poderia ser considerado pecado pela religião, porque você estaria transgredindo o dia do descanso. Um negócio aterrador o que se consegue fazer com um mandamento de Deus que se transforma num mandamento anti-vida, anti-amor, anti-graça, anti-solidariedade, anti-empatia, anti-compaixão, um mandamento que se transforma no oposto. Ele fora dado para ser hora de reflexão, silêncio, quietude, descanso, mudança de atividade e convívio fraterno, familiar, orações explícitas feitas com alegria, tanto individualmente quanto coletivamente, um dia de refeições calmas, de um silêncio diferente na casa, de apropriação de certas compreensões novas na mente. Esse era o objetivo, e de repente essa coisa se transforma num dia perverso, pior do que qualquer outro dia, um dia de medo, um dia de pânico, um dia de observação dos outros, para ver quem estava correto e quem estava transgredindo, um dia de hipocrisia, porque tinha muita gente que precisava fazer coisas, fazia escondido e fazia sob o manto da mentira, mas havia aqueles que se agradavam, mesmo que soubessem que os outros estavam mentindo, porque eles próprios em muitas coisas também estavam, mas se agradavam da cenografia, da aparente obediência, nesse dia onde não se poderia fazer absolutamente nada em favor de praticamente ninguém, porque o sábado foi se tornando um dia tão restritivo
que, ao invés de ter sido feito de fato para o homem, no curso dos séculos foi o homem que foi se tornando um ser criado para ser acachapado e controlado e diminuído e confinado no dia de sábado a legislações que não tinham nada a ver com Deus e que foram inventadas por uma quantidade enorme de rabinos, cada um querendo marcar o seu chão de poder teológico e religioso, agregando ao mandamento novas determinações de obediência, para que as pessoas, coitadas na sua ignorância, obedecessem sem saber nem o que estavam fazendo, nem por que aquilo era daquele jeito, como na maioria das vezes acontece com os mandamentos da religião. O indivíduo vai obedecendo sem saber de onde aquilo vem, sem ter nem ideia de que aquilo não tem nada a ver com Deus, que foram anos e anos e anos de acumulação, de barragem acumulada uma sobre a outra, e não guardando nenhuma relação com o mandamento simples, que tinha um objetivo em favor do homem. E agora, séculos depois, o mandamento existe para que o homem sirva o mandamento, ao invés do mandamento ser auxílio e serviço em favor da saúde humana, do bem humano. A religião tem essa capacidade de transformar aquilo que foi dado para o bem do ser humano em algo que faz com que o homem exista daí para frente como servo daquela determinação, que passa a ser o objetivo em si da vida do homem, ao invés daquilo existir para trazer conforto, proteção, trazer até entretenimento pela mudança de atividade, como aqui era o caso do sábado. O objetivo tinha a ver com a devoção, a quietude para a devoção, e tinha a ver com esse lazer do silêncio, da calma, do convívio, da família, da quietude, da abstinência de trabalho, se fosse possível fazer assim em todo o tempo, preparar-se para ter um tempo quieto, bom, saudável, familiarmente estimulante. Esse era o objetivo. E agora essa coisa vira toda contra o homem, o ser humano. E aqui, em Lucas 14, se diz: aconteceu que, ao entrar Jesus num sábado, note que não é em qualquer dia, é num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, provavelmente as ações de natureza religiosa na sinagoga já tivessem acabado, e agora eles estivessem se permitindo uma confraternização, provavelmente na casa de alguém que morasse bem ao lado da sinagoga, para que não houvesse caminhada longa, para que não se ultrapassasse o limite, a quilometragem do sábado. O sábado tinha uma quilometragem especial na ida e na volta. Então, eles estão reunidos na casa de um dos principais fariseus, de um dos caras que mais obedecia essa legislação sabática, para comer pão. Para comer pão. Não era um banquete. Se reuniram e a comida era uma comida frugal. Era um alimento simples. E aqui diz o texto: e eis que o estavam observando. Eu acho isso extraordinário. E eis que o estavam observando. Ora, diante dele, posto bem diante dele, como se fosse uma tentação,
E estava um homem hidrópico, um homem que sofria de barriga d'água. Barriga d'água, hidropisia, traz um sofrimento, um desconforto que não tem tamanho para o indivíduo. E está ele ali, colocado, bem diante de Jesus, que acabou de entrar na casa. E diante dos olhos dele, havia um homem que não se sabe se foi posto ali ou se ele acidentalmente ficou bem diante de Jesus, enquanto os outros à volta observavam aquela cena, Jesus chegando e o homem com barriga d'água em pé, bem diante dele, num sábado. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos teólogos, aos exegetas, aos hermeneutas, aos especialistas acadêmicos em interpretação de texto bíblico, voltou-se para eles e também voltou-se aos fariseus, que eram os entes mais obedientes às fimoses da lei, ou seja, aos detalhes mínimos da lei que havia em Israel. Ninguém se comparava a eles nesse exercício de obediência meticulosa, não da lei propriamente de Moisés, mas, sobretudo, também da lei dos rabinos, que tinham sido criados no curso desses praticamente 2000 anos de produção de literatura religiosa, como adição às escrituras, à Torá, para obediência nas sinagogas, pelos grupos e seitas mais radicais, como era o caso dos fariseus. E lá estavam eles. Jesus fala com os intérpretes da lei, com os acadêmicos, e fala aos fariseus. E Jesus lhes perguntou: é ou não lícito curar no sábado? Me digam aqui. É lícito ou não é lícito? Vocês que são intérpretes da lei, me digam. Vocês dizem que tem um monte de coisas que não se pode fazer no sábado. Não se pode andar mais de 1 quilômetro. Não se pode carregar nenhum peso. Não precisa ser peso pesado, peso algum. Não se pode pegar água no poço, a gente tem que pegar tudo um dia antes. Não se pode fazer comida nesse dia, tudo tem que ser preparado antes. Então, vocês que determinam o que pode e o que não pode, que são os intérpretes da Escritura autorizados, respeitados pelo povo assim, e vocês que são os cumpridores com todo o radicalismo possível de todos os mandamentos divinos e humanos da lei, que são os fariseus, me digam, é ou não é lícito curar no sábado? É ou não é? Quando a gente encontra alguém sofrendo no sábado, o que a gente tem que dizer? Para os homens, o que é certo e o que é errado, o que é lícito e o que é ilícito. Ou seja, o que é ilegal do ponto de vista da lei, não só de Deus, da lei de vocês, da lei dos homens. Me digam, é ou não é lícito curar num sábado? Eles, porém, nada disseram. Porque o que eles iriam dizer? Tinha um homem com barriga d'água, gemendo ali na frente. Foi ao banquete, só Deus sabe por que esse cara foi ao banquete. Porque se tinha alguém sem condições de usufruir o banquete, que não banqueteava ninguém, era mais um momento de congraçamento, porque eles estavam reunidos em torno da frugalidade do comer pão, sem beber vinho, sem nenhuma comida mais sofisticada. Mas lá estava ele, só Deus sabe, o Evangelho não diz por que esse homem tinha chegado aqui.
ou quem o tinha levado até lá, ou se ele tinha ido pelas próprias pernas. O fato é que eles não disseram nada. Não responderam coisa alguma à pergunta de Jesus. Nada. Absolutamente nada. Então Jesus, tomando o homem com barriga d'água, com hidropisia, o curou. E deve ter sido uma coisa instantânea. A barriga do homem, no seu inchaço produzido pelo que a própria doença designa, pela hidropisia, ou seja, no popular é barriga d'água, ele que tinha toda aquela projeção e a dor e o desconforto de viver num estado de gravidez permanente, com o movimento do corpo hídrico dentro dele, gerando nele por anos e anos e tempos um mal-estar indizível. A gente fica com uma flatulência, fica com um peso adicional no estômago, come alguma coisa e se enche de gases, e às vezes você já fica numa situação horrível, querendo se livrar daquele mal-estar. Eu aqui, antes de começar, conversando com o Braulio, falei do mal-estar que eu estou sentindo nessa região do dorso, indo pelas costas. Eu fui acometido agora como resultado da imunidade baixa que veio da dengue forte que eu e a Adriana tivemos. Eu fui acometido por algo que eu nunca tive na minha vida, eu não sabia nem o que era isso. Herpes. Eu não tive herpes durante a vida, eu não fui atormentado por herpes. E não é na boca, que é uma herpes boba, que passa um tempo, você passa um remedinho, ela passa. Nem essas herpes de boca eu nunca tive. Nunca tive nada disso. Aí, de repente, eu começo a sentir uma ardência, uma queimação horrorosa nessa região toda aqui. E o meu médico pediu que eu descrevesse os sintomas todos, e ele concluiu que era uma herpes zoster, sem produzir o embolhamento, porque pode produzir bolhas que se abrem numa ferida horrorosa. E o pior da herpes é que ela corre dentro de você. Ela anda, ela atinge, o vírus atinge o nervo. O preferido é o dessa região aqui. Atinge o nervo, esse ataque viral. E aí ele, como atinge o nervo, ele dá sensações de que ele anda dentro de você, queimando e dando umas picadas em você, como se tivesse alguém com um estilete quente, ferindo especialmente a costela. E o lado predileto é o lado esquerdo, as costelas desse lado de cá. Isso não para, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. É um desconforto ruim demais, que eu desconhecia. Ele decorre do fato de que as doenças que você teve na infância, varicelas, cataporas, essas doenças virais que atingem normalmente a infância, elas eclodem pela baixa imunidade, elas aparecem, e especialmente depois dos 50 anos de idade. E atacam. Eu nunca tinha tido isso. Fui atacado agora aos 65. Incômodo demais. E você tem que tomar remédios. Já tomei os remédios virais, já passou o tempo, mas depois que acaba o ataque de vírus,
no nervo, você continua ainda por mês, ou 2 meses, ou meses, com essa sensação horrível que faz você ter que tomar analgésico, porque não tem mais nada a fazer a não ser analgesia. Analgésico de um volume maior, para ver se incomoda um pouco menos. E como ela não passa nunca, você vai desenvolvendo uma espécie de franzimento muscular. Teus músculos vão ficando irretesados para ver se controla o choque da dor. Daqui a pouco você está sentindo dor muscular no corpo inteiro por causa disso. E é só um herpes zoster. E que se você tomar um analgésico num valor de analgesia suficiente, ele dá uma aliviada. Eu, por exemplo, estou aqui cheio da sensação. Mas antes de começar, eu tomei o remédio. Daqui a mais meia hora, eu vou estar mais aliviado. Agora eu estou que tudo em mim dói. Você não está nem tendo ideia disso. Esses dias todos, eu estou sofrendo disso. Já tem 1 mês. E está aqui. E é só herpes zoster. Vai passar. Vai passar, como os governos ruins também passam. O herpes zoster, graças a Deus, também passa. E o homem, todavia, sofria de hidropisia, de barriga d'água, e não tem remedinho. Naqueles dias, não tinha paliativo há 2000 anos atrás que se pudesse usar para aliviar o mal-estar desse indivíduo. Não havia. E Jesus chega e olha para ele e vê a dor, o sofrimento, o gemido para dentro, o mal-estar, o desconforto permanente. O cara ali em pé, no banquete religioso de sábado, onde o único cardápio era pão com água, mas lá estava ele engolindo gemidos, dando sorrisos doídos. E Jesus olha e diz: pobre homem, está aqui nesse lugar. E Jesus teve uma identificação com ele. Jesus era o único ali que sabia as verdadeiras razões do homem, sua expectativa, sua necessidade, sua dor, sua fragilidade, seu cansaço de sofrer. E então ele coloca as mãos sobre o homem, toca no homem, olha nos olhos do homem e toca no homem e o cura. E quando se diz que ele o cura, é porque provavelmente houve a evidência dessa cura, a diminuição instantânea da projeção estomacal dele. Ele próprio, além disso, começou a dizer: que coisa extraordinária, eu não estou sentindo mais o peso horrível, o desconforto indizível, o mal-estar incontável cessou de repente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Jesus, então, o despediu, porque Jesus sabia que o homem não estava ali para festa nenhuma, para banquete nenhuma, que o banquete era um pretexto. Jesus o despediu para dar mais conforto, para ele voltar para casa logo, para ele ter a chance de conversar com os dele, com os da casa dele, com os que ele amava, para que ele deitasse numa cama, numa posição confortável pela primeira vez em anos, para que ele comesse a comida da casa dele com prazer, quem sabe em anos. Jesus o salvou de ter que ficar naquela reunião. Se fosse um religioso que tivesse curado o homem, ia dizer: fica aqui comigo hoje nessa reunião inteira, vai sentar ao meu lado,
Daqui a pouco tu darás testemunho de como você foi curado e tudo isso que a religião estereotipada faz. Mas, graças a Deus, Jesus não tem nada a ver com marketing religioso. E despediu o homem. E mandou o cara para casa. Vai ser feliz na tua casa, junto dos teus, vai ficar à vontade. Vai dançar pelado, se você quiser, na tua casa, no teu quarto. Vai pular, vai saltar de alegria. Aqui não é o lugar para celebrar a saúde e a cura. Aqui os olhos são todos olhos de interpretação adoecida. Eles têm o olhar doente. Vai para casa, meu filho, vai para casa. E o homem foi. A seguir, Jesus perguntou ao pessoal da festa, do banquete que só tinha pão com água. O banquete de sábado, depois da sinagoga. Jesus perguntou a eles: qual de vós, me respondam aqui, uma pesquisa de opinião. Eu quero saber de todos vocês que estão aqui, todos vocês, me falem. Qual de vocês, se o filho ou o boi cair num poço em dia de sábado, não o tirará de lá logo, imediatamente? Teu filho caiu no poço. O que você vai dizer? Não, eu vou esperar até domingo, até segunda. Eu vou esperar até o primeiro dia útil. Podem deixar o garoto lá. Baixem comida para ele num cesto. A mãe preocupada, mas ele está dizendo que torceu o pé, ou quem sabe que quebrou uma perna, ou machucou o braço, o cotovelo. E o pai dirá: não, baixem comida numa cesta com pão e não caprichem porque é sábado. E deem água, mandem um pano para ele se cobrir, porque à noite pode fazer frio, e nós o liberaremos daí no primeiro dia útil, que no caso deles era o domingo, que equivalia à nossa segunda-feira. Qual de vós agirá assim com o filho, se ele cair no sábado, num buraco, num poço? Ou qual de vocês, eu não estou nem falando mais de filho, Jesus disse, deixa eu diminuir o significado do valor do resgate. Vamos supor que tenha sido um boi que caiu, está lá, gemendo na queda, quebrou uma perna, está lá dentro em agonia, em desconforto. Vocês vão esperar chegar o primeiro dia útil? Jesus pergunta. Ou vocês o tirarão logo de lá, mesmo que seja sábado? Me digam. E aqui conclui-se dizendo, e a isto não puderam responder. Eu não quero falar, já falei demais aí no meu portal, no caiofábio.net. Se você escrever Jesus e o Sábado, você vai encontrar um monte de coisas minhas sobre esse assunto. Mas não é exatamente sobre Jesus e o sábado que eu quero falar. É sobre o que determinadas situações e fixações religiosas, quando se transformam em dogmas, porque o sábado aqui era um dogma, certos dogmas que se transformam em fixações mentais na vida do indivíduo, são aquelas coisas que a gente diz que não faz em certos dias, em outras a gente diz que não faz nunca. Nem que seja para ajudar o próximo, nem que seja para socorrer o filho.
Eu vejo, por exemplo, filhos que contaram aos pais que são gays ou que têm qualquer outra variação de gênero na sua percepção de identidade psicológica de gênero, e que os pais deixam o filho no buraco, não tiram. Alguns, inclusive, são piores, jogam o filho no buraco, porque dizem que ele está transgredindo a lei de Deus, a lei de Moisés. Ou alguma lista de Paulo no Novo Testamento, jogam o filho no buraco e o deixam lá, até que ele apareça com um atestado, por exemplo, de cura gay. Do contrário, para aqueles pais, para aquela família, ele será um filho que existirá no buraco para o resto da vida. Como tem aqui comigo, aqui vários, alguns aqui, em quantidade que vai crescer, que vão se identificar perfeitamente com o que eu estou dizendo, e vão me dizer: Caio, eu sou o garoto, a garota, o filho, a filha, vivendo no buraco. Há muitos anos no buraco. Longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, longe de todos. Eu fui designado para o buraco. E como também existem aqueles que são os observadores de Jesus. Como diz aqui o texto, Jesus entrou e todos o estavam observando para ver como é que ele iria se comportar em qualquer coisa, como é que ele parte o pão, como é que ele come, como ele senta, como ele fala, que palavras ele usa, observando os detalhes da roupa dele, da túnica dele, que era tecida de alto a baixo, sem nenhuma emenda, do cabelo dele, do bigode dele, do fiapo que saía na orelha dele, todo mundo observando os movimentos dele, os gestos das mãos, a atitude, o olhar, todo mundo olhando. E não era um olhar como às vezes você sente que você está sendo observado, com alegria. Tem gente que fica te olhando com muita alegria, com muito prazer. São às vezes pessoas que passaram a vida inteira querendo te ver, te conhecer, e agora te encontram e elas te observam todas. Tem umas que te afastam e dizem: não, peraí, deixa eu te ver melhor. Foi uma experiência que me encheu de muita delicadeza internurada quando eu conheci a minha mulher, a Adriana. Ela me conhecia há 20 anos, pregando na TV, por aí, e nos eventos, ou me ouvindo, ou me lendo. Ela me conhecia, mas eu não a conhecia. E assim que a gente se conheceu e houve aquele encaixe imediato de afinidade, afeto, amor, paixão, nos primeiros meses ainda, não foi só nem nos primeiros dias, frequentemente eu chegava diante dela, ela me afastava assim, dizia: não, 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 antes de você me abraçar, deixa eu ver você, meu Deus, é você mesmo que está aqui comigo. Era uma observação de prazer, como quando a gente viaja por aí, ou você anda nas ruas, andava, daqui a um ano talvez a gente possa andar com tranquilidade de novo, pelas ruas, ou pelos shoppings, pelos mercados, pelos aeroportos, pelos lugares mais diversos de ajuntamento humano, e toda hora você encontra alguém que diz: meu Deus, o meu sonho era um dia te ver, peraí, deixa eu te ver. E tem gente que faz a volta em você antes de te abraçar, te ver todo, te observa: meu Deus, você existe. E aí, hoje em dia, vem a infalível selfie,
junto com essa observação. Mas aqui a observação não era de alegria, era uma observação crítica. Era para ver o que aconteceria, o que Jesus faria, se ele daria pretexto para algum julgamento, algum juízo, alguma observação negativa. Era um olhar que negativizava a existência do próximo, e no caso aqui a de Jesus, que procurava minuciosamente erros e defeitos. E lá estão eles todos o observando, e aí viram que ele olhou fixamente para o hidrópico e houve gente que se alegrou e disse: oba, vamos ver o que ele vai fazer com esse doente. Esse cara parece que não resiste ver um doente, que ele tem que tocar e curar. Ele se sente compungido na direção de trazer cura para todos os doentes, mesmo que seja em dia de sábado. Vamos ver se ele respeita ou ele não respeita o sábado. Ninguém estava nem aí para a compaixão dele para com o homem doente. Ninguém estava nem aí para a misericórdia. Ninguém estava nem aí para a necessidade. Ninguém estava nem aí para a solidariedade. Ninguém estava nem aí para o alívio que poderia ser trazido. Não. A única coisa era a regulamentação, era a legislação, era a lei. Lei patética no cumprimento deles. A lei original era linda, era só para trazer descanso. Trazer descanso. Todo ser humano precisa de descanso, de alívio. Descanso é cura. Descanso é saúde. Descanso é profilaxia. Descanso é futuro. Descanso é renovação de possibilidades e de potenciais. Mas não, isso tudo tinha ficado para trás. O negócio deles agora era legislação religiosa e ver o que Jesus faria. E Jesus disse: eu não vou separado por causa de legislaçãozinha de fariseu, nem de hermeneutas da legislação mosaica, nem rabínica. Eu não vou separado porque não existe lei que tenha sido dada para impedir alguém de fazer bem ao próximo. A lei que existe para me proibir, ou para adiar, ou para atrasar a minha ação possível agora de fazer bem ao meu próximo, se transforma numa anti-lei, anti-vida, anti-evangelho, se transforma numa lei infernosa, diabólica, que não tem mais nada a ver com Deus. Qualquer presumida lei divina que trabalhe contra a compaixão, a misericórdia, a verdade, a justiça, a solidariedade, a simpatia, a cura, a bondade, qualquer lei que assim se interponha entre o amor de Deus em favor de alguém, o amor humano em favor de alguém, deixa de ser lei divina se interpuser entre isso e passa a ser lei diabólica, lei antivida, na mesma hora. Vocês não conseguem entender isso não é? Então, eles estavam ali observando. Como tem gente que, por exemplo, vem aqui para observar. Tem gente que assiste as minhas lives, e eu devo ter feito pelo menos umas 5 lives ou 6, dentre as dezenas que eu já fiz nessa quarentena, com gays, com trans, com pessoas que carregam algum tipo de diferenciação em relação à norma majoritária do gênero humano. Já fiz lives que eu sei que atraíram uma quantidade enorme de pessoas para ver como é que eu trato
Como é que é o meu trato com essas pessoas que estavam ali não para ver, estavam ali para observar. Observar, escreveram comentários. Houve alguém que me disse que gostaria muito de fazer uma live comigo, mas não poderia, porque depois das lives que eu tinha feito com gays e com trans, ele seria muito criticado na denominação dele, mas que ele adoraria que eu o convidasse para fazer uma live, embora ele não pudesse fazer. Porque eu estou sendo observado nesse espírito de sábado, de proibição. Tem gente que tem um sábado na mente todo dia. É aquele olhar da meticulosidade legalista, vendo em que você transgride, mesmo que seja fazendo bem. Eles consideram a sua prática do bem uma transgressão. Isso é que é chocante, como a religião pode fazer com que a prática do bem seja interpretada como uma transgressão. Você me entendeu? O chocante é isso. A religião consegue fazer, muitas vezes, com que a prática do bem, feita ao próximo, seja interpretada como uma transgressão. Isso é anti-evangelho, é anticristo, é anti-vida, é anti-Jesus. Você não consegue entender até agora? Você não consegue entender até agora? Estavam observando. O evangelho sempre será motivo de observação estranha por parte do olhar legalista, meticuloso, religioso, que prefere a obediência a legislações da letra do que a prática da lei do amor, salvando, libertando, tirando gente do buraco. O que Jesus está dizendo é: eu desço no buraco e tiro qualquer um do buraco, não importa que dia seja esse, que lei seja essa, que obrigatoriedade seja essa, que sistema seja esse. Jesus está dizendo: eu transgredirei todos os sistemas para salvar a vida humana. Ora, Pedro diz que ele é aquele que entra e visita o próprio Hades, que vai ao Tártaros, no inferno, para proclamar a vitória da salvação em favor daqueles que existiam em estado de catividade. Como ele, então, não descerá num buraco moral, se ele já desceu ao abismo, ao Tártaros, ao inferno? Como ele não descerá numa vala, se ele já foi ao inferno para gritar que a salvação é maior do que toda a perdição? Como não? Me responda. Você, hermeneuta, você, mestre na Escritura, você, exegeta, você, puritano, você mais santo do que Jesus, me diga contra Jesus que eu deveria fazer diferente. Me diga contra o Evangelho que eu deveria praticar diferente, pois eu praticarei com Jesus e por Jesus contra a sua observação, contra o seu juízo, contra os seus vereditos a respeito da minha pessoa. Até o último dia da minha vida, eu transgredirei as suas legislações criadas pela sua mesquinharia humana. Descerei em qualquer buraco humano, não interessa a sua interpretação. Farei isso com Jesus, pelo meu próximo. Faria isso com um boi, faria isso com qualquer coisa que estivesse gemendo no buraco, quanto mais o meu próximo.
ainda que vocês todos se reunissem num concílio contra mim, determinassem a minha realidade de ente herético para o resto da vida, não me interessa. Eu me coroo com a sua heresia para ser ungido pela alegria de Jesus quando eu sair do buraco carregando aqueles a quem ele ama, você entendeu? Pode observar. Eu me ponho com naturalidade em lugares de observação para ser visto, para ser julgado, para ser interpretado da pior maneira que você queira, enquanto eu sei que eu estou do lado certo da vida, com Jesus me abraçando e me puxando de volta na minha saída do buraco. Eu fiz questão de dizer isso hoje de manhã, para ofender os seus dogmas de morte, para ofender as suas interpretações contra a vida. Você que prefere ver um ser humano morrendo, gemendo ou se suicidando, do que acolhê-lo, do que dizer ao pai, acolha-o, do que dizer à mãe, receba-o, do que dizer à família, seja solidária a ele. Você prefere dar o conselho de dizer, deixa no buraco até que se arrependa. Prefere isso do que ter a compaixão de Jesus, que não consegue nem entrar direito no banquete. Se na entrada tem alguém sofrendo, se tem alguém caído no buraco, ele já vai metendo a mão e tirando. Esse é o espírito de Cristo. Contrariamente ao espírito da religião, ao espírito do legalismo, ao espírito dos dogmas, ao espírito que lhe é imposto como perversidade a ser praticada em nome de Deus, sem que você entenda nem por que isso lhe foi imposto, e você vai praticando por ignorância absoluta, sem compreender nada, me confesse. Vai praticando sem compreender nada. Eu já falei o bastante para você entender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, eu estou aqui na minha fragilidade de todos os dias, na minha impotência de sempre, pedindo que a potência do Teu Espírito, que o dunamis do Espírito Santo, que essa energia do poder de Deus se manifeste, tire o véu da cegueira, da mente, do entendimento, da percepção de tanta gente, das que estão comigo aqui ao vivo agora e das milhares e milhares que virão depois. Eu te imploro que tu realizes essa cura, de tirar essa cegueira, essa viseira, essa tapadeira do olhar, essa catarata do dogma, essa membrana que cresceu sutil e que impede a pessoa de enxergar com nitidez e clareza a simplicidade do teu amor. É o que eu te peço que tu realizes agora. Que tu realizes agora. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.